seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Tax Time, o podcast da Syncro, que é um espaço para a gente conversar sobre questões do universo fiscal, tributário e sobre tecnologia. É um espaço que a gente traz convidados queridos, amigos, parceiros e clientes para a gente ter essa troca. Eu sou a Karine Escócio, sou gerente de desenvolvimento da Syncro e hoje eu vou mediar essa conversa com os nossos convidados que estão aqui, o Fernando Carvalho e o Eduardo Chiono. Fernando, Eduardo, sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Obrigado. Nós que agradecemos. É um prazer recebê-los nesse espaço. E antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho para a gente de quem são vocês, né? Um pouquinho da experiência, da trajetória de vocês. E vamos começar com você, Fernando. Quem é você? Legal, gente. Primeiramente, muito prazer, né, estar participando desse meu primeiro podcast, ao lado do nosso amigo Eduardo Chiono, mais famoso Chiono. Está muito conhecido, então, primeiramente, a gente fica um pouco nervoso. Mas vamos lá. Bom, eu sou o Fernando Carvalho, atuo aí já no mercado de projetos SAP há um pouco mais de 10 anos. Estou atualmente na Natura, né, completei no último ano 4 anos dentro da área de projetos fiscais, dentro de tecnologia, sendo um parceiro de TI na área de negócios. Então, muito ligado com as pessoas de tecnologia e o mundo de negócio, né? Sempre muito próximo dos nossos parceiros, SAP, a própria Syncro. E aí estou aqui hoje um pouco para poder compartilhar e principalmente aprender muito aqui também com vocês. Então, muito obrigado, antes de mais nada. Legal, Fernando. Obrigada por ter aceitado esse convite para participar desse momento com a gente. Chiono, agora é a sua vez, conta para a gente quem é você. Olha, primeiro que assim, na hora que eu falar quantos anos de experiência, vocês vão ver que eu sou velhinho, né? Eu tenho mais ou menos 20 anos de experiência de SAP, claro, não só na SAP, eu tive outras consultorias antes no mercado, né? E hoje eu sou gerente de localização junto com o meu amigo João Oliveira, né? Pela área de justamente dos SPEDs, seja no TDF ou no DRC, né? E é um prazer enorme ter esse momento que vocês da Syncro nos proporcionaram, né? Para poder desmistificar e trazer umas verdades para o mercado, que às vezes a gente não tem essa oportunidade, então eu agradeço muito essa oportunidade que vocês estão nos dando. Muito bom, Chiono. Obrigada por ter aceitado o nosso convite também. Muito bem, todos apresentados. Nós vamos começar e eu já queria começar falando sobre como essa interação entre os sistemas é essencial para o sucesso de qualquer projeto. E aí, Chiono, eu já quero começar com você, né? Vamos à pergunta que todo mundo quer saber, né? Que está na cabeça de todo mundo. A gente sabe, né, o quanto é importante essa sinergia entre os sistemas para que os projetos de tecnologia, fiscal e tributário aconteçam com sucesso, e a gente sabe o grande desafio que isso é na prática. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho os 5 principais desafios que são enfrentados durante esses processos fiscais. Boa pergunta, Karine. Na verdade, é o seguinte, né? Os 5 principais pontos. Primeira questão, acho que mais importante, a seleção de um bom parceiro. Não é porque eu estou aqui com vocês, não, tá? Por favor. Mas vocês também são um bom parceiro. O que acontece? Nós temos que analisar o que o cliente precisa, na verdade. Então, o que o cliente precisa? Ele não é um cuspidor de relatório, pelo amor de Deus. Às vezes você vai para umas demandas de áreas externas, principalmente, e eles ficam só sabendo que obrigação gera, que obrigação não gera. E a solução tem que se propor a muito mais que isso. A solução fiscal que estiver sendo implementada para o cliente, ele tem que não só entregar as obrigações finais, manter essas obrigações finais e acompanhar as modificações, e gerando ferramentas, que é um outro ponto que eu vou colocar para vocês, uma ferramenta analítica. O cliente, ele não é um gerador de obrigação. Nós temos que lembrar que a área fiscal, ela quer ter uma expertise maior, então a ferramenta complementar tem que ter uma ferramenta analítica que permita ao cliente fazer as suas análises de acordo com os seus critérios, né? Um terceiro ponto é a atualização de sistema, né? Nós já pegamos muitos projetos aí, infelizmente,
onde as pessoas não estão com o sistema adequadamente atualizado. O pessoal pensa, nota fiscal de notas de NFE, principalmente, o pessoal fica pensando que nota que quer, que não quer, e não é bem assim que as bandas tocam. Que depois o trabalho que vai ter no final é tão grande que acaba onerando o projeto e, às vezes, sendo um no-stopper para algumas situações. Então, tem que estar com o ambiente atualizado para que acompanhe qualquer modificação do sistema, seja do lado da SAP ou do próprio parceiro, né? Vide o que aconteceu esse semestre monofásico, né? Que todo mundo viu recentemente, quem não estava assim, atualizado sofreu, né? Uhum. E outra questão, né, que a gente tem que tomar das notas, o outro ponto é o seguinte, né? O que o cliente vai estar migrando, né? Quando o cliente vai estar migrando do ECC para o S/4HANA, né? Essa questão da migração do ECC para o S/4HANA, a gente pode até discutir um momento posterior, mas tem que ser analisado com muito critério, né? O que vai ser migrado, como vai ser migrado e que objetos que você vai ter. Isso aí a gente pode falar mais detalhadamente depois, né? E acho que é isso. O mais importante são esses pontos daí. Legal. Você falou desses 5 desafios e acho que automaticamente eu reflito a importância de ter processos estruturados e bem estabelecidos. Sim. E, Fernando, na sua experiência, né, nessa sólida experiência de atuação em grandes empresas, em grandes projetos fiscais, eu queria entender, né, como que vocês lidam com essa alta complexidade de processos e quais são as estratégias chaves que vocês utilizam para minimizar os impactos e os riscos relacionados a esses processos complexos nos projetos fiscais. Bom, falando de Brasil especificamente, a gente sabe que nada é pouco complexo, né? Por mais que seja uma simples atualização, que em outros países, por exemplo, não seria, mas uma atualização de um layout de nota fiscal, para o Brasil se torna algo muito complexo. Então, e parte daí, do nosso âmbito fiscal ser muito complicado para lidar, né? Aí você entra, por exemplo, em empresas, né, que tem cenários comerciais, de negócios também muito abrangente, que não está apenas numa venda direta, né, como no caso da Natura, que já está aí com o Omnichannel. Então, tudo que você vai fazer no âmbito fiscal, qualquer alteração, seja não só projetos fiscais, mas qualquer projeto que venha de uma área comercial, de uma área de logística, por exemplo, você tem que ter muito cuidado que isso vai impactar na área fiscal. Então, aí eu elenco coisas importantes que, na minha visão, são primordiais para mitigar alguns riscos de atraso em projeto, de custos, de change requests, entre outras coisas, né? Então, primeiramente, tem que ter muita clareza de qual é essa demanda que está vindo, né? De qual é o projeto que está vindo, o que ele vai mexer dentro da companhia. Então, para isso, você tem que ter um conhecimento ou não, mas ter as pessoas em torno que conheçam muito bem os processos que estão ali orbitando dentro da companhia para poder saber o que esse projeto vai impactar. E aí, fazendo a leitura disso, você trazer todas essas pessoas para dentro da discussão dessa demanda. Logicamente que isso vai se tornando, falando parece ser simples, né? Mas se torna complexo, questão de agendas, questões de tempo, né, para a implementação desses projetos, mas é o que a gente busca fazer. Então, tentamos sempre estar à frente de qualquer alteração, do tipo leituras junto ao fisco, junto aos nossos parceiros, né, trazendo para a gente essas novidades de possíveis alterações na legislação, para a gente também traduzir isso para dentro dos impactos de negócio. Então, é o que a gente busca sempre estar fazendo. E aí é primordial ter um time de projetos fiscais dentro de uma companhia de grande porte, né, primeiramente. E aí, o que é importante também? A gente compreender, né, o que esse projeto está trazendo de benefícios, né, para a companhia, qualitativo e quantitativo, né? Porque nenhum projeto, a não ser os nossos aqui de legais, né, de requisitos legais, eles acabam sendo compulsórios, então muitas vezes você não tem um benefício quantitativo, tangível, você vai trazer sua qualidade e isso reflete ali na mitigação do risco de uma autuação. Mas por que eu falo também buscar o quantitativo? Porque muitas vezes, se você não implementa determinado projeto para atender um requisito legal e vai pelo caminho de fazer o manual, muitas vezes vai sair o molho mais caro que o peixe, né? Que você vai ter que dimensionar o seu time, você vai ter que trabalhar com planilhas Excel e por aí vai. Então, por isso que a gente busca sempre parceiros com
com know-how para também nos atender quanto a isso e buscar esses benefícios quantitativos também, que é justamente, se você tiver que fazer isso no volume que é, por exemplo, uma Natura de faturamento, que é o volume de grandes empresas de emissão de notas, é praticamente inviável você construir um time, seria um exército praticamente para lidar com isso. Então, isso acaba trazendo também esses benefícios quantitativos para a gente ganhar força, não só da aprovação de um projeto, né, trazendo uma solução boa de mercado para nos atender, mas também trazer envolvimento de todos os times que estão ali trabalhando com a gente. Né? Então, isso eu vejo como bastante importante. E aí, um ponto também que a gente tem aprendido bastante, né, eu principalmente aprendi muito quando eu entrei na Natura, é tomar muito cuidado com a quantidade de dados que vão ser transacionadas em determinadas implementações, porque isso impacta diretamente na construção da sua infraestrutura. Então, não adianta eu colocar aqui uma mesa de madeira para suportar um caminhão de toneladas que não vai ser o suficiente. Então, primeiro eu tenho que entender qual que é o tamanho desses dados que vão transacionar nesta operação. Né? Então, eu estou falando de uma alteração que seja ali de um determinado imposto, mas quantos itens que vão impactar nessa alteração? Qual vai ser a transação que eu vou gerar para que meu sistema faça a leitura de todos os itens, de todas as notas no volume grande, para poder me trazer esse resultado final? E aí, a partir disso, eu começo também a construir uma infraestrutura adequada para comportar tudo isso e depois não gerar um problema lá para o usuário final, que não vai conseguir gerar essa obrigação e, no final das contas, ele vai achar que aquele projeto não serviu de nada, porque o que ele precisa, de fato, é performance também, não só um resultado seguro, né? Então, é um pouco de alguns pontos que eu trago. Lógico que ao longo das conversas aqui pode ser que apareçam outras coisas importantes, aí a gente vai compartilhando aí com vocês também. Acho que é muito bom. Inclusive, nesse ponto que você falou, é interessante o seguinte, né? A gente une muitas questões analíticas das coisas. Às vezes, a área fiscal eles pede informação, quero saber todos os dados da nota, mas espera aí, aí nesse ponto vem ao lado das consultorias que estão nos projetos, mas o que você precisa? Tem que ter esses questionamentos para saber o que realmente é importante ou não naquele momento para aquela necessidade. E se para aquela necessidade, o que é mais interessante? Eu ter um monitor, eu ter um auditor, um analítico. Então, aí você começa a avançar e aí você começa a mostrar o valor para o cliente, porque ele fala assim, poxa, ele realmente, o usuário final, que no caso do cliente não é nem ele que é TI, né? O cliente dele é a área fiscal, né? A área fiscal vai ver assim, poxa, ele realmente está querendo entender o meu problema. Porque se você não entra nessa linha, fica naquela briga ad eterno, não, mas eu quero sair tudo, aí ele sai um negócio com 5.000 colunas que é intangível, ninguém vai conseguir. Não tem nem software para comportar isso para ele fazer uma análise final. Né? Então, são provocações, né, que a gente vai fazendo ao longo da construção de um business case ou até mesmo de um entendimento de uma demanda, que às vezes para o usuário ele não consegue abrir, né, o leque de possíveis impactos para a própria operação dele, né? Porque ele vai simplesmente dar para a gente uma demanda, então tem que ter essa troca, né? A troca de experiência de tecnologia com a troca de experiência do negócio para chegar numa solução que seja boa para os dois, né? Para a TI, que vai conseguir suportar aquela solução, que ela seja de fato possível de ser atualizada, como disse o Kiono, né? Porque não adianta depois você implementar uma solução e falar, vou ter que fazer a atualização do sistema. Não, é impossível, eu tenho que parar a empresa, vamos fazer faturamento, porque ela ela impacta em vários departamentos. Por quê? Porque você foi criando aquele monte de relatório, aquele monte de função lá dentro, que você não pode mais parar aquela solução, porque todo mundo está pendurado nela. Então, é só dar, de fato, foco para a solução, para aquilo que ela foi determinada a fazer. É lógico, né? E muitas vezes a ideia nossa, ou do nosso cliente interno, muitas vezes é pertinente. E nem sempre a gente já dá negativa, a gente leva para o nosso parceiro. Vocês acham que isso é interessante? Aí muitas vezes vocês trazem para a gente, falam, isso nunca tinha vindo para a gente essa demanda, mas acho que dá para fazer. E aí também existe essa troca, né? Mas dá para fazer algo sustentável? O que isso vai impactar na atualização da solução? Então, isso é muito importante para depois ter sustentabilidade de qualquer projeto, não só fiscal, mas eu vejo também como outros de qualquer outra área, né? Muito interessante a fala de vocês. Acho que deu para entender bem o que a gente precisa fazer. Mas eu queria saber nos bastidores, quais são os erros mais comuns que acontecem durante a implantação desses projetos? Quer começar? Vou começar também no bate-bola aqui, que o Kiono sabe muito, né, disso daí, ele também veio do mercado. Mas os erros, eles justamente vão vir
de alguns pontos desses que eu comentei inicialmente que não são mitigados. Então, por exemplo, você vem com uma demanda fiscal, como muitas vezes a gente de TI, a gente tem um pensamento de inovação, de trazer uma tecnologia diferente e tal, mas pensando no nosso mundo fora do negócio, né? Uhum. E aí você vem com a ideia bacana, legal, vou vender isso para a área de negócio, acho que a área de negócio vai ter um bom uso disso, mas você não traz a área de negócio para comprar a ideia com você, parte daí, né? Se o negócio, que é quem vai ser o usuário, não faz parceria contigo, né, que é de tecnologia, que vai buscar essa solução para ser implementada e os dois estão de acordo para implementar isso, né, como eu disse, elencando os benefícios, né, sabendo que esses benefícios podem ser alcançados e tudo mais, no momento que você implementa e parte para um teste, para alguma coisa do tipo, todo mundo sai correndo, né? Mas de onde que vem esse projeto? Quem validou? Quem participou? Né? Então aí começam todos os problemas de cronograma, de custo e um monte de outras coisas, né? E aí, que se quiser complementar, fica à vontade. Olha, nessa parte é interessante, né? A gente começa a pegar muitos projetos onde, assim, a pessoa olha muito o bit byte, na verdade, naquilo é a casinha dele, né? Eu já peguei situações, por exemplo, o bloco K do SPED fiscal, né? Vamos pegar esse exemplo, que é bem interessante. Muitos questionamentos, que o sistema não permite isso, que o sistema está gerando dado errado aqui, mas espera aí, vamos olhar. Aí é interessante que eu uso muito aquele perguntas e respostas, né, da Receita da Cefaz, que tem lá, que ele fala vários cenários e o que a Receita, o governo quer. E aí você começa a olhar e fala, não, peraí, o que o governo quer não é isso que você está falando. Então, aí a gente tem que ter essa análise para saber, e aí vem um papel muito do consultor no projeto, né, de ele trazer essa análise para saber, poxa, aquilo que a área está pedindo realmente é correto fazer aquilo, né? Essa análise de, poxa, essa demanda que ele está trazendo, realmente eu preciso fazer, né? Uma situação, eu tenho material, eu estou comprando material, quero vender outro, peraí, se eu estou revendendo, não pode ser material diferente, tem que ser o mesmo, né? Coisas básicas, né? E o cara fala assim, mas está errado que eu comprei aqui, saiu o imposto errado e aqui na venda está sendo outro. Eu falei, claro, vocês estão usando totalmente alhos e bugalhos, né? Não dá para ser a mesma coisa, né? Então, a gente tem que ter essa análise crítica e aí, nesse ponto, né, a área, os consultores que estão nos projetos podem apoiar muito a área da TI para filtrar aquilo que é pertinente ou não. Aquilo que pode ser, poxa, se eu fizer isso aqui, eu vou ter um impacto no ECD, sei lá, uma coisa assim do gênero, né? Então, isso é legal, né? Esse meio de campo que vocês fazem. E como disse também, Kiona, na minha visão, eu vejo muito importante ter um time de projetos fiscais dentro de uma companhia, ter o key user muito bem envolvido dentro dos projetos fiscais, porque é ele que vai prover esse tipo de crítica, né? O projeto de implementação de sistema não é de TI, né? O projeto tem que ser também do negócio. Então, o negócio ele tem que entender muito bem, fazendo a leitura da legislação, que essa mudança de legislação vai impactar dentro dos cenários de negócio, e aí ajudar na tradução desses requisitos para a gente de tecnologia. Porque senão, de fato, vai acontecer esses erros, né? E aí, partindo daí, você sai com os requisitos de negócio para construir ali um produto, ou para ter do produto o que você precisa para este requisito, né? Então, se não tem este envolvimento da área de negócio, se não tem essa leitura muito bem feita da legislação, essa introdução muito bem feita da solução, isso pode impactar depois em problemas de entrega da solução, né? Um requisito mal feito é a solução mal construída, né? Então, é inevitável. Se você tem isso muito bem claro e traz o usuário para participar da construção, né, da solução, junto com o parceiro, no momento de você ter um business blueprint, ou no momento de você sair ali num kickoff, isso já tem que vir ali claro as entregas que serão feitas baseado naquele requisito que já foi previamente discutido, né? Então, é um estresse que você tem que ter, muitas vezes, às vezes é curto o espaço de tempo, mas tem que ter uma dedicação de um projeto, de um time como esse, para poder fazer esse tipo de provocação, de discussão e trazer uma solução que, no momento de implementar, testar, e aí seguir para a produção, né? Que sempre é o sonho de qualquer implementador de projetos, né? Porque a gente sabe que como disse, né? Se não tem o requisito muito bem claro, no momento da entrega do teste vai acabar tendo esses erros. E aí, nesse ponto, é interessante, né? Dos requisitos, a gente pensar, eu tenho um cenário que é comum para todas as empresas, tem situações que são comuns, eu estou comprando, estou revendendo, estou industrializando, estou devolvendo. Então, vamos pensar, de repente, você está num projeto, vem uma pessoa nova ou cliente novo, né? Numa situação pode acontecer isso,
que ele falou assim, não, isso aqui está errado, o sistema está calculando errado a base do PIS e COFINS, por exemplo. Vamos ver um exemplo, mas peraí. Esse cenário que o cliente está falando é um cenário comum a outros 10, 15 clientes. E nenhum desses 10, 15 clientes está reportando esse problema. Aí vem uma análise, né? O que tem de realmente diferente nesse cenário desse cliente em relação aos 10, 15 clientes que eu já implementei? Nada. Opa, então peraí. Então tem alguma coisa errada aqui. Não tem nenhum exceção, não tem nenhuma regime especial, não tem nada disso. Não, peraí. Então por que está diferente? Aí vem esse trabalho que vocês, projetos, né, vamos dizer, podem apoiar e ajudam muito a área da TI a filtrar e trazer realmente o que é requisito pertinente, né? Agora, claro, que nem aconteceu agora, Reinf, que é um caso novo, né? Foi imposto toda uma mudança nova, é claro que aí você não vai ter um background, porque é todo novo, aí é diferente, né? Mas coisas antigas, assim, né, de cenário de compra e venda, que não teve nenhuma mudança assim cultural, vamos dizer, no Brasil, então, teoricamente, aquele cenário, se não é um cenário muito novo, então não é para ter alguma coisa errada nesses requisitos. E aí vocês podem apoiar muito, né? Até trazendo, né, também esse ponto importante que você comentou, né, do próprio ambiente SAP, né, para a gente ter também uma mitigação de risco. É bom ter essa atualização. Na verdade, também é o ideal ter essa atualização do ambiente. A gente sabe que é muito difícil manter qualquer ambiente atualizado, com notas aplicadas, testadas, validadas, por conta né, a roda está girando, você não consegue ao mesmo tempo fazer ali, o carro está andando, você não consegue trocar a roda dele, né? No Essa momento governança é bem complexa. É bem complexa, né? Então muitas vezes você vai deixando acumular, né? Notas, você vai deixando. Mas você tem que ter um momento do ano, que seja, falando agora do TDF propriamente, né? A gente tenta ter uma governança de atualização das notas ao longo do ano. Mas muitas vezes você se depara com projetos que estão ocorrendo e que tem a questão da alocação do time, né? Então, como que você mitiga isso para falar assim, não, eu preciso atualizar o ambiente, mas não posso equilibrando os pratos, né? Eu tenho que atualizar o ambiente, ter o time que vai testar, eu vou ter que ter as pessoas ainda lidando com os projetos que estão em andamento. Então, a gente tenta, de alguma forma, trabalhar com isso em conjunto, não deixar o ambiente desatualizado ao longo do ano, ver atualizando as notas que estão sendo liberadas pela SAP. Isso também é muito importante, porque no momento de você vir com uma implementação de um projeto que vai depender consumir de dados que estão vindo ali do seu RP e que, consequentemente, vai para o TDF, e aí uma solução como o da 5, por exemplo, vai consumir essa informação, muitas vezes o erro vai vir porque você não tem uma nota atualizada, né? Ou atualizaram determinada nota e não tiveram a oportunidade de fazer o teste fim a fim daquele cenário, né? Por mais que eu imaginasse que não pudesse ter. Então, são erros que muitas vezes acontecem que a gente só vai pegar lá no momento da implementação, e a gente tenta sempre, todo ano, né, com erro, com essas questões de notas, vir se atualizando, né? Lançou a nota tal, qual é o impacto dessa nota para o nosso cenário? Então, a gente procura montar o time sempre para poder tá atualizando essas notas. Nas dúvidas ou nos erros também ter um time focado para estar na abertura de chamada com a SAP, tá também nesse bate-bola, né, nessa troca, de falar, abriu um chamado, essa nota não tá rodando, a SAP volta, corrige. Muitas vezes, então, ao longo do ano também é muito importante ter esse tipo de atualização para não deixar sempre ali no final de ano ou no momento de um projeto. Então, que é crise, né? Aí é crise. E muito interessante esses pontos que vocês trouxeram, e eu queria resgatar algo que eu acho que ficou em comum em algumas falas, né? Vocês falaram sobre envolver quem conhece o processo, né, no projeto, ter quem de fato vai usar, envolvido para poder fazer os dimensionamentos corretos. E acho que esse também é um grande desafio que a gente tem no dia a dia e na prática, na implantação desses projetos fiscais e tributários. E eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente como trazer esse engajamento, então, dos usuários finais, das pessoas que vão, de fato, colocar a mão na massa e executar o sistema e ter também os benefícios, né, do seu processo automatizado. Como trazer esse engajamento nesse projeto de soluções tecnológicas, e também que vocês comentassem um pouco de como vocês fazem, quais são as práticas que você tem e as dicas que vocês podem dar, que as pessoas podem
adotar para fazer uma gestão da mudança, para que essa mudança seja também suave e tenha uma rápida adaptação pela equipe? Muito bom ponto. Acho que a gente aproveita, eu gosto desse tipo de pergunta e aproveita também o momento para a gente abrir o coração. Né? É lógico que o público que vai ser alcançado vai ser muito bom, mas assim, e não é novidade que eu vou falar, porque é sempre percebido isso, percebido em todas as empresas que eu passei. O projeto, quando você envolve a pessoa que é do negócio para trabalhar em testes, trabalhar na validação de uma especificação funcional, ou seja o que for dentro do projeto de tecnologia, enquanto ele não estiver na produção, é uma tarefa a mais para o usuário, né? Então, sempre vai ter... E aí eu não tiro a razão, porque ele sempre vai estar priorizando a atividade do dia a dia. E falando do fiscal, principalmente, tem data. Existe uma parede onde ele precisa chegar e entregar aquelas obrigações. Então, ele não consegue falar assim, não, vou entregar essa obrigação mês que vem, porque agora eu vou olhar o projeto e vou atender o que o Fernando está me pedindo. Então, isso é a maior dificuldade. Você primeiro querer... quando a empresa tenta usar do esforço de um usuário da área de negócio para atender demandas de projeto. O projeto nunca vai ser prioridade. Dificilmente a gente vai conseguir ter prioridade e não tirar a razão por conta do mix de atividades que ele tem. Né? E aí sempre, como eu disse, ele vai ter que atender primeiramente as atividades do dia a dia, que é atender a obrigação legal que tem ali. Então, eu vejo assim como muito importante, aí como eu falo, abrir o coração, porque é sempre nosso pedido, né? Você ter esse time de projetos fiscais, que são pessoas dedicadas a fazerem essa ponte entre a leitura da legislação, trazendo o requisito para a área de tecnologia e que vai participar junto ali dos momentos de testes, de validações. Então, ele vai ter muito mais um conhecimento também do negócio do que propriamente de tecnologia, mas ele não é do negócio, ele não vai estar trabalhando na atividade do dia a dia, ele vai estar atuando em atividades de projetos fiscais. Ah, Fernando, mas como que eu vou construir um time, né? Muitas vezes deixando focado para isso, né? Nem sempre eu tenho projetos fiscais. Bom, posso falar que no Brasil, pelo menos no meu mundo que a gente está lá na Natura, são projetos fiscais. Está chovendo, chove em todo momento, não para, né? Eu vejo que não é diferente em outras empresas de grande porte, médio e grande porte. Então, assim, é viável sim, é necessário sim, porque no final você vai ganhar em tempo, que reflete em dinheiro, né? Se você não precisa esticar cronograma, você não vai ter que pagar mais pela alocação do seu provedor. Você vai gastar menos tempo com o teste, porque se você teve um time muito bem dedicado no desenho do requisito, entendeu o que ele está pedindo e no momento que isso cair para ele sabe que tem que ser testado. Então, o plano de teste também consegue ser feito muito bem preparado por essa equipe. Né? E aí, consequentemente, isso quando chegar na produção. Né? Lógico, é todo um monte de coisa que está por trás. Né? O ambiente vai estar atualizado, o ambiente está igual, a base de dados que você testou do ambiente de teste para tudo isso ocorrer é a mesma base que vai estar lá em produção. Então, você tem certeza que tudo que você testou aqui em ambiente de teste é o que vai estar refletido na produção? Não, a gente sabe. Mas você mitiga muita coisa, você elimina muito risco de atraso, de perda, né? Então, assim... Precisa ter esse time dedicado, porque ele vai ser responsável por isso. Ele vai ter um nome específico de função para isso. Né? Ele vai estar dentro de um time de projetos fiscais. Né? Ele não vai ser uma pessoa de negócio que vai estar trabalhando em projetos de TI quando for necessário. Porque daí, de fato, a gente não vai conseguir o envolvimento dele. Então, na minha visão, eu vejo que isso assim, é primordial. Sim. É primordial. Perfeito. Aí, nesse ponto, né, complementando o que o Fernando está falando, a questão é bem claro, como o Fernando falou. Não dá. O ótimo seria ter o cara do fiscal, os finais, direto acompanhando o projeto o tempo todo. Isso seria o ótimo, mas a gente sabe que isso é inviável. Você fala para a área fiscal que eu preciso full time de 4 recursos seus, ele fala não. Ele fala não. E não mesmo. Porque geralmente é uma área que já tem recursos limitados, já está sobrecarregada. Já está sobrecarregada. Então, aí a gente vê uma questão interessante. Né? Vamos falar um pouco TDF para clientes novos e TDF para clientes que já têm. Né? TDF para clientes novos, na verdade, o que acontece? O TDF essa é uma grande vantagem do TDF, né, que eu falo. Você pode conectar o TDF, claro, com sua parcimônia, com todos os seus cuidados, com o ambiente de produção do SAP. Você pode fazer isso. Claro que você tem que estabelecer filtros no SLT para você não quebrar logo, né, o ambiente dev. Mas aí você consegue rodar, por exemplo, um período de um mês, coisa assim, do que está rodando de notas fiscais, ou lançamento contábeis, que pode ser o ECD também, no mês daquele mês, né, e comparar.
Então, você facilita a vida do usuário fiscal, porque ele não precisa criar dado. Né? Que a coisa mais chata é criar dado. Né? Criar dado assim, é um horror. Massa é sempre um problema. Massa né? é sempre um problema. Né? Aí, nesse cenário, você consegue diminuir o esforço do usuário e ele consegue acompanhar, né? O SPED, pelo menos pode não fazer apuração, mas pelo menos assim, os blocos assim, transacionais, vamos falar, ele consegue acompanhar e comparar com o que está no sistema legado dele. Isso é detalhe, só que, claro, nem sempre o que está no legado está certo. Tá? Eu já peguei algumas situações aí que o sistema legado estava errado, mas é interessante, porque ele vai conseguir usar o poder do TDF para não só comparar, mas inclusive encontrar erros. Por exemplo, poxa, essa nota fiscal está com CST de substituição tributária, mas não tem ICMS-ST. Aí, pelo select que você vai fazendo lá no analítico, você consegue saber, olha, quais as notas que estão nessa situação, se é a origem de SD ou nota write. Opa, então eu consigo direcionar a correção que eu preciso fazer no meu SAP. Então, quer dizer, é interessante esse poder que você tem com o TDF de fazer essas jogadas, né? Agora, já é um cliente que já está com TDF produtivo, né? Então, ele já passou, já está realmente rodando, que no caso da Natura, né? Aí é diferente. Então, assim, vamos lá. Estou aplicando um pacote de nota ou, por exemplo, estou aplicando uma filial nova. Abri um CD novo da Natura em alguma região lá. Então, o que vai acontecer? No momento em que ele abrir esse CD, algum ambiente, no mínimo, alguns testes foram feitos básicos de emissão de nota, compra, alguns cenários básicos foram realizados no SAP para falar que aquela filial está rodando, funciona ok. Então, assim, vamos rodar então o SPED fiscal, o SPED de contribuições, as informações, o que quer que seja, GIA, né? Também, GIA, eu sempre falo SPED, mas tem que ter a GIA de vocês também, né? Sim. As obrigações, e vamos ver como é que ficou. Ficou legal? Ficou. Opa, então vai para frente. Então, a entrada desse CD novo já está completa tanto do lado do SAP quanto do lado do TDF. O TDF, quando digo assim, não só o TDF, mas o do solução complementar também, né? Que às vezes assim, olha, a GIA desse estado tem uma particularidade para esse componente aqui, sei lá. Pode ser, né? Sei lá, vai que saber, né? A gente não sabe, né? Mas é mais ou menos isso aí. Agora, cliente que é DRC, né? Cliente DRC não vai ter cenário de cara já está rodando DRC, né? Ele vai entrar no DRC, aí vai depender muito dos cenários de processo, como é que está o S/4HANA dele, né? Se é um S/4HANA que já estava produtivo ou não, ou se é um S/4HANA que está em desenvolvimento, aí tem algumas particularidades que tem que ser tomado cuidado quando é DRC, mas é possível também rodar as soluções complementares para fazer análise de nota fiscal, de lançamento contábil e fazer um comparativo. Você não vai fazer um comparativo com produção, porque o S/4HANA está em produção, em projeto, mas assim, aí, teoricamente, se o S/4HANA está em projeto, também tem uma equipe dedicada para o S/4HANA. Então, é mais fácil de você conseguir o aporte, né, da pessoa. Olha, só olha aqui, esse valor está correto? Essa nota está com a CST correta? Os registros estão corretos? Beleza. Então, quer dizer, a gente consegue mitigar, né, esse problema que o Fernando colocou, que é muito bem colocado. Conseguir trazer o usuário para validar os testes. Isso é, assim, complicado, é duro mesmo, a gente sabe que é difícil. É difícil. E assim, de novo, né? Na Natura tem isso, então assim, eu não estou tendo uma utopia falar que não é uma opinião, é um fato constatado, porque a gente vê como que se torna muito mais saudável você lidar com um projeto fiscal, que é de grande complexidade, que a gente sabe que é o fiscal no Brasil. Então lá funciona muito bem, né? E as pessoas estão muito bem envolvidas, né? Então assim, a construção desse time, que não foi feita por mim, foi pela Ana Pereira, ainda foi junto com a Vivi Evangelista, né, que agradeço até muito por elas nesse envolvimento, porque hoje traz muito mais tranquilidade para quem está lidando com os projetos, é justamente por conta disso, né? Esse time muito bem, tem uma experiência enorme, né? E lógico, né, fiscal e TI estão muito próximos no sentido de estar sempre se atualizando. Então, essas pessoas estão sempre se atualizando, estão sempre buscando informação, sempre participando de fóruns, discussões nas SIG, nas UGs da SAP, com outros parceiros, participando de benchmark. Então, assim, isso ajuda também na troca, né? Trazer o usuário sempre nessas discussões também, fazer com que ele sinta parte da solução,
isso também é importante, né? Então, você ter esse time de projetos fiscais, quando tem essas discussões de fóruns, tem essas... a gente participou junto da com a Syncro lá na Confeb, né? Trouxemos o usuário também para participar, que participou com a gente do projeto. Ele se sentiu assim, a Súria ficou super feliz de ter participado naquele momento. Então, assim, você também trazer para ele o mérito depois final, quando o projeto teve o sucesso, né? Isso é o principal. Sim. Então, faz com que ele também se sinta parte, né, do sucesso alcançado, né? Não só trazer a demanda para ele na hora que está entregue, beleza, agora você usa aí. Então, tem todo esse conjunto de coisas que faz também depois brilhar o olho do usuário e fazer com que sempre ele se sinta interessado em participar dos projetos fiscais. E não só do projeto fiscal, mas aquele que ele for convidado. Né? Com certeza. E nesse ponto é interessante, a gente fez no ano passado, né? Todos vocês participaram, aquelas reuniões de mensal, né? Que é mensal quinzenal de Reinf. Né? Acho que foi bem nessa linha que o Fernando está falando, que a gente, nesse ponto, a SAP está trabalhando muito forte nisso de ficar mais próximo dos parceiros e dos clientes que estão implementando nossas soluções de TDF e DRC. Né? A ideia nossa é cada vez mais estreitar esse caminho. E aí eu falo um ponto importante, que é um desabafo, né? Às vezes, né, no mercado, tem gente no mercado que promete coisas que não é a verdade, né, que não estão acompanhando essas discussões conosco, falam umas aberrações, né? E aí, né, até, se você permitir, tá, Karine, eu queria aproveitar esse momento para poder dar uma organizada na casa, né, que a gente precisa organizar a nossa casa. Porque, afinal de contas, nossos clientes, eles não têm obrigação de saber se o parceiro A, o parceiro B faz A, faz B, porque se ele postou lá que faz A, faz B, ele vai acreditar. Ele não tem o poder, não tem uma bola de cristal para saber o que está por trás daquelas frases, né, do parceiro. Infelizmente, é uma verdade, não tem como ele saber. Então, nós, SAP, estamos procurando desmistificar um pouco, trazer um pouco de perguntas, ajudar os clientes, né, e os projetos a fazer a pergunta correta para ele tirar essas arestas, tirar essa nuvem que esses falsos parceiros colocam, infelizmente, né, e aí fica claro, opa, o que ele está falando aqui não é bem aquilo que eu preciso, ou aquilo que ele está falando aqui não funciona bem. Por exemplo, quando a gente está falando do projeto Cloud, ou projeto Private Cloud Edition, nós temos que lembrar que existem regras da SAP para o Private Cloud Edition, para o cloud público, que são estabelecidas e são regras independentes se é Brasil ou não. Então, não adianta chegar um parceiro, eu não chamo, eu até odeio falar essa palavra, porque estou xingando quem é parceiro, né? A verdade é essa, estou xingando quem é parceiro, mas esses pseudo-parceiros, eles prometem que assim, não, a minha solução funciona, não sei o quê, e vai funcionar no cloud público, vai funcionar no Private Cloud Edition, se não funcionar, abre chamada na SAP. Pô, espera aí, não é essa a estratégia, na verdade, assim, aí eu vou falar isso para todo mundo que está escutando em alto e bom som. Se o parceiro falou que a solução dele funciona no cloud público, no Private Cloud Edition, que não tem problema, que todos os componentes necessários para a solução dele funcionar já estão na boom dele, então, ótimo, é você, parceiro, que vai arcar para falar que vai funcionar. Ele vai ter que fazer. Não adianta ele depois virar aquele rojão para a SAP, que ele fala, SAP, isso aqui não está funcionando porque você não me deu acesso a isso. Não. É simplesmente assim. A gente tem que saber que tipo de parceiro, que tipo de implementação está fazendo. Porque uma coisa é você fazer num ECC, onde o cara faz o que quiser. Uma coisa é fazer um on-premise, pode fazer o que quiser. Outra coisa, quando estão falando em public. A história é diferente, né? Então, desculpa, tá? É um desabafo, né? Mas é que assim, estava engasgado na minha garganta isso, né? Então, eu queria até tirar essa questão. E a gente, né? A gente quer promover novas reuniões com os clientes. Isso é muito bom. Né, para justamente algumas frentes novas. Claro, não fazer uma coisa genérica, né, a SPED no geral. Não, isso não dá. Né?
Mas, por exemplo, que nem a gente tem agora o controle de crédito PIS e COFINS, que a gente, graças a Deus, entregamos a nota de imigração, né? Então, a gente quer trazer uma discussão com os clientes. A gente sabe que tem algumas correções. Eu já sei que tem umas correções que precisa fazer, né? Mas a gente gostaria de trazer vocês, clientes e parceiros também. Não estou falando só clientes, não, parceiro também, tá? Para a gente otimizar, melhorar essas ferramentas, né? Então, a gente está pensando em abrir que a gente abriu do FD Reinf, abrir reuniões para ver quem está implementando, como é que está, essas coisas, né? Então, porque a gente quer realmente essa proximidade com o nosso público final. Por isso que nessas questões é interessante que, quando eu começo a tentar tratar com, principalmente no caso de parceiros, né? Parceiros que são realmente, querem adequar, querem implementar o DRC, querem implementar o TDF, incrível que pareça, o número cabe na minha mão aqui, a quantidade de parceiros que consigo conversar. Infelizmente, tá? Mas acho que é importante esses pontos que vocês trouxeram, né? O que você falou que me remete muito ao cuidado de escolher uma solução certificada que foi desenvolvida nas boas práticas dentro das normas da SAP, né? Procurar um parceiro que tem esse cuidado para conseguir entregar algo de qualidade. E que também esteja junto dos seus clientes, né? Para a gente trazer o engajamento, é importante que o parceiro esteja junto com o cliente nos grupos de usuário. A SAP tem grupos de usuário, a Syncro tem um grupo de usuário muito bem estabelecido, consolidado há mais de 10 anos. Então, isso é muito importante na hora de trazer esse engajamento, porque é só junto que a gente vai conseguir chegar nos objetivos em comum, né, de fazer uma boa implementação no processo fiscal. Muito legal. E é legal esse fórum que você falou, né, que vocês têm de clientes, né, que aí foi uma coisa interessante. Às vezes tem uma obrigação municipal que vocês têm, né, algum município qualquer, que de repente mudou alguma coisa. Só que inadmissível, não dá para você acompanhar todas as mudanças de todos os municípios. Mas como você tem clientes, várias conversas com os clientes, o próprio cliente falou, olha, o município de Chitãozinho, do Chororó da vida aí, mudou agora o layout, não sei o quê, eu preciso que você modifique. Aí, opa, então é legal essas interações. Porque, às vezes, assim, por mais que a gente fale assim, quando é estadual, federal, é fácil de organizar, né? Quando fala municipal, fica difícil. Então, precisa realmente desse intercâmbio, né, que eu vejo, né, entre o cliente e o parceiro implementador, ou o parceiro dono da solução, para justamente um ajudar o outro, né? Isso é importante. Muito bom. E agora que a gente falou, né, de todos esses desafios, eu acredito que muita gente pode estar pensando, então, como é que a gente faz para definir quais são as nossas métricas e os nossos indicadores de sucesso e poder avaliar isso depois de uma implementação? Legal. Acho que o sonho de todo implementador de projeto, toda a solução como cliente, sempre falo assim, aquele prazo, né, aquela proposta comercial, aquela proposta técnica, principalmente onde a gente vai ter ali o entregável, que de fato ele foi entregue, testado, validado, está em produção funcionando, dentro do prazo e dentro do custo. Esse é o sonho de consumo de toda empresa, né, de toda... a gente fala assim, nossa, aí conseguir isso é a cereja do bolo. Lógico que sempre vai ter um desvio, ou o prazo, ou precisou de uma change aí vai impactar no custo. Mas quando você consegue minimizar isso ao máximo, muitas vezes não ter isso, né? O prazo, raramente, né, você consegue acertar na mosca. Vai ter um desvio, muitas vezes você consegue puxar um teste, vai vir um pedido a mais, você consegue negociar, não vai ter um custo, mas essa entrega, embora o prazo tenha se esticado um pouco mais, o valor daquela entrega valeu a pena pelo esforço a mais. Então, isso acaba acontecendo. Mas o conjunto da obra, para mim, vendo o sucesso de um projeto implementado, é esse conjunto, né? Você conseguir ter um prazo muito perto daquilo que você determinou no kickoff, você ter o custo, principalmente investido também dentro daquilo, até menos, logicamente. Se você falar, nossa, eu consegui ter um save aqui, um save ali, porque, né, é lógico que no momento do business case você sempre vai tentar ser bem preciso ali nos custos que você está determinando, né, e principalmente no final você ter o uso dessa solução, né? Então, você chegar no prazo de implementação, dentro do custo que foi desenhado, do valor investido, né? Vamos falar assim,
e a solução sendo utilizada pelo usuário, fazendo com que o olho dele brilhe no final, isso falar para você que assim é o retorno. É o retorno, é você poder chegar em casa, tomar um banho, dormir tranquilo, cabeça sabendo que, né, a cabeça, o projeto entregue a cabeça tranquila dentro de casa, né? Então, assim, isso é importante, muito importante, e vejo isso como sempre a métrica com que a gente vai atrás em todos os projetos, né? Em cima de prazo, em cima do valor, em cima da satisfação do usuário final, né? Que aquilo que ele pediu, de fato, está sendo entregue e usado, principalmente. Aí, complementando o que o Fernando está falando, né, que eu vejo é o seguinte, é uma métrica, né? Para projetos, vamos fazer um cenário em que projeto já deu go live, né? Que é o caso da Natura, que já está em produção, né? Aí teve uma mudança, um layout novo da FD Contribuições. Então, a gente tem que pensar qual o prazo, quando que a SAP liberou a nota, porque não adianta a gente falar assim, vou cobrar do parceiro. Mas peraí, a SAP, né? Aí vocês vão cobrar de mim, né? Ainda não liberou a nota do layout novo da FD Contribuições. Então, assim, a SAP está prevendo, sempre coloca a pior data, tá? Também tem um detalhe, né? A gente coloca uma data lá na frente, mas sempre entrega antes, mas sempre coloca a pior data para a gente não prometer e depois não entregar, né? Na verdade, é isso. Obrigado pela dica, que eu já vou cobrar logo a melhor data. Por baixo nos bastidores eu vou te cobrar a melhor data. Isso aí. Mas aí o que acontece? A gente tem que partir assim, o horizonte. A SAP entregou nota, vai entregar uma nota mais ou menos. Você está falando em maio? Vamos. Agora dei a dica, né? Vamos falar agora assim, já foi. Meados de abril. Vamos falar, meados de abril vai ter algum conjunto de notas, né? Então eu já tenho que ter equipe dedicada de abril, maio, junho, né? Ou seja, aqui ninguém tira férias. Primeiro ponto, né? Esse mês ninguém tira férias, porque quem é responsável por essa obrigação, ninguém tira férias disso aqui. Beleza. Então eu já vou precisar do pessoal lá de suporte de bases, o pessoal do parceiro, etc. Todo esse esforço, tarefa alocado. Aí vem um ponto interessante que o Fernando falou. Quando é uma obrigação nova, totalmente nova, que nem foi da FDRINF, vocês não têm, nem o usuário final sabe de que relatórios de apoio ele vai precisar. É um fato, porque é coisa nova, né? Mas quando é uma obrigação que já existe, né? Que nem vão fazer o caso da FD Contribuição, que já está há anos aí, né? Então é fácil de saber quais os relatórios que eles já usam hoje de apoio, que vocês usam para apoiar ele. Então fala assim, então no meu cronograma tem que testar isso aqui e isso aqui da FD Contribuições não tem que mudar nada, porque os registros lá que estão mudando lá não estão mudando nada. Então esses aqui, só vou fazer faz de conta que eu testei, não é faz de conta que eu testei, mas só para falar um teste negativo, né? Não pode quebrar, na verdade. E aí o que acontece? Você consegue otimizar o tempo do teu recurso, né, para fazer os testes, o momento exato que você vai precisar, porque assim, não é porque a SAP libera nota que você já no dia seguinte já está testando, né? Normalmente é uns 3, 4 dias, coisa assim, depois que o usuário vai testar. Então você já programa, né? Já se dá uma programada para, assim, não vou chamar em cima do dia, né? Vou chamar 4 dias depois, coisa assim do gênero. Então você consegue, aí vem um ponto interessante, como que eu vou medir? Por enquanto só falei assim, como dimensionar, né? Até agora foi só como dimensionar. E como vamos ver a efetividade? Claro, desde que não seja uma coisa que mude drasticamente, que nem foi o caso da FD do ICMS monofásico, que mudou nota fiscal, mudou ESD, mudou MM, essas coisas, mas imagina uma coisa mais simples, né? Teoricamente, eu tenho um cronograma, que nem o Fernando falou, de, 15 dias, 20 dias de teste. Eu consegui cumprir nesses 15, 20 dias, que assim, mais ou menos, consegui. Então, quer dizer, eu fui um sucesso, porque eu cumpri o meu cronograma de 20 dias de teste. E aí vem uma questão que é importante, né? Às vezes o usuário da área fiscal deixa para testar só no momento que vai entregar a obrigação. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. Né? Isso não é teste, né? Exato, né? Tem que testar antes. É prova de fogo mesmo. É prova de fogo, né? Que aí fala assim, mas está quebrando. Peraí, mas você testou antes? Não. Né? Não dá, né? Mas aí você conseguiu medir, né? Supondo que o usuário testou também, né? Naquele prazo dos 20 dias, chutando 20 dias, né? Olha, eu já estou cobrando o pessoal, né? Aí você pode falar que é um sucesso, né?
Por quê? Na verdade, a gente tem que pensar o retorno do investimento não é um saving só. Às vezes, assim, só de eu evitar uma autuação, a brincadeira, vocês sabem hoje, né, o público que vai estar assistindo aí sabe qual que é o valor de uma autuação, né, de pagar uma multa. Então, acho que isso aí tem que ser computado também como um retorno do investimento. Sim, né? E muitas vezes não é nem só a multa efetivamente a exposição. paga, né? A exposição que você se coloca, né, perante ao fisco, né? Sim. E isso é intangível, porque você fala assim, mas o valor evitado pode ser um benefício quantitativo? Pode, para projetos fiscais pode. Mas é a exposição que você está gerando que isso você não está conseguindo quantificar, porque o seu time está tendo que precisa ser envolvido nessas auditorias, né? Nos retornos que o fisco está te pedindo, nos envios de informações. Então, isso é algo que muitas vezes fica ali escondido e que ninguém consegue quantificar, né? Então, quando você consegue cercar todos esses riscos, né, com soluções, né, com processos analíticos e tudo mais, isso também é um sucesso, né, para a empresa. Só que poucas vezes a gente consegue quantificar isso. Fala assim, putz, olha, esse projeto aqui eu eliminei uma exposição assim, assim, assado, não estou tendo mais que ir lá ficar respondendo fisco. Nem sempre, muitas vezes você consegue, né? Mas quando não existe esse custo que está entrando para a empresa, muitas vezes o pessoal não consegue trazer para defender, por exemplo, um business case. Sim, é considerar o custo que você não teve, O né? custo que você não teve. Isso é difícil de mensurar mesmo. É difícil. Legal, perfeita a colocação. Vocês falaram um pouquinho de planejamento e agora a gente tem um planejamento de grande prazo, começando agora em 2024, que acho que é um ano marcado pelo início de uma grande mudança, né? Que estamos falando muito, respirando, comendo o tempo todo reforma tributária. E aí, dentro desse cenário fiscal, né, nesse momento histórico que a gente está vivendo no Brasil, eu queria que vocês trouxessem a visão de vocês, se esse é o momento para que as empresas invistam em tecnologia, e também quais são as estratégias que vocês acreditam que possam ser adotadas para minimizar os riscos, até de conformidade que a gente estava comentando, né, vocês comentaram anteriormente, para esse período de transição? Bom, vamos lá. Na minha visão, né, toda mudança, quando você não tem o detalhe dela, né, que pode ocorrer e que de fato pode impactar no seu negócio, você sair correndo atrás de uma solução, uma implementação, pode ser perda de tempo e de dinheiro, né? Sim. Sempre não tem como desvincular uma coisa da outra. Então, tem sim que investir tempo, mas no estudo, né, no que isso poderá impactar no seu negócio, estar pronto para que, se essa mudança for efetivada, você já ter mais ou menos mapeado parceiros e soluções que possam te atender nesses impactos, né, com produtos eficientes, né? E aí sim, no momento que você tiver isso sancionado e que vai entrar em vigor e tem uma data fixa para isso, né, você então já tem isso mapeado e começa a correr atrás da efetivamente contratação do projeto para implementação. Você sair correndo agora, não, porque estão dizendo, estão especulando, vai acontecer isso, mas pode acontecer aquilo, não, porque vai voltar nisso, vai voltar naquilo, e sair correndo com uma implementação de um projeto ou a procura já de uma solução, eu acho que é cedo. Acho que de novo, né, a gente está nessas discussões, né, o tempo inteiro, tem que estar, precisa estar. O time de projetos fiscais está o tempo inteiro antenado nas mudanças, mandando os links quando sai alguma notícia, alguma coisa, a gente está sempre atento, sempre, nossa, gente, calma aí, vamos sofrer por antecedência, mas não vamos sofrer, mas já estamos sofrendo, né? Tipo assim, você lê meio que só com o olho assim, fazendo assim, será que é isso mesmo? Você tem que estar atento, tem que ver o que tá por vir, mas sair agora com um investimento, eu acho que é arriscado. Eu particularmente não faria isso. Eu também concordo com o Fernando, né? Nesse momento, assim, vamos pensar um pouco. A reforma tributária ainda não houve nenhuma comunicação detalhada assim. O que alterou? Nota fiscal alterou? Não teve nenhuma alteração. Nota fiscal de serviço nacional já é obrigatória para todos os municípios? Já é um padrão? Ainda não.
Né? SPED, então, muito menos. Não teve nenhum. Se você pegar os últimos layouts, não fala nada de IBS, não fala nada disso. Ele fala PIS, COFINS, IR, CSLL, os impostos tradicionais. Não mudou nada, né? Mas o que é importante, né? É importante estar atualizado, como o Fernando sempre falou. Assim, eu tenho que estar com o meu sistema sempre na última release, na última versão, tudo sempre atualizado. Por quê? Com certeza, quando liberar, eu não posso ter esse gargalo, falar, olha, liberou uma alteração, a SAP liberou alguma coisa, a Syncro liberou uma coisa, mas para eu implementar tudo isso, eu vou precisar de 4 meses para atualizar meu sistema. Para fazer o contrapiso, eu diria assim, né? Então, o piso já está lá, você precisa colocar. Então, o contrapiso, como eu uso a palavra do Fernando, tem que estar lá. Então, eu tenho que manter meu sistema, seja o TDF, ou seja o DRC, e componente de NFE, principalmente, componente de NFE, tá, gente? Escutem isso, tá? Sempre atualizado para você não ter esse problema no nosso contrapiso. A gente ter uma fundamentação boa. Aí vem uma questão importante, né, que é legal. Vou pegar um pouco o gancho do que você está falando da reforma tributária, uma experiência que a gente teve ano passado, né, do semestre monofásico, né? O pessoal, muita gente fala assim, não, para que eu vou com DRC, para que eu vou com TDF? Sempre vem com aquela lenga e não quer usar nenhum nem outro. Legal. Vou trazer uma experiência que aconteceu, e é um fato, tá? E aí vamos extrapolar essa experiência que eu vou falar agora para o que vai acontecer ao longo de 2024, 2025 ou 2026, que é a reforma tributária. Houve alterações do layout da nota fiscal, nota técnica de nota fiscal eletrônica, houve liberação por parte da SAP de notas no SD, no MM e NFE. Então, mesmo quem não usava a solução da TDF ou DRC, teve que aplicar essas notas. Ponto, fim de papo. Só que, olha o que aconteceu para clientes que eram desse segmento de oil and gas, né? Às vezes, você tem uma operação interestadual e nem sempre você tem inscrição estadual no estado de destino. Eu não tenho inscrição no Amapá. Eu venho uma vez ou outra na vida, então não tenho inscrição estadual substituta lá no Amapá. O que o processo diz? Que você precisa gerar a GNRE. E a GNRE, ninguém quer fazer manual, né? Todas, claro, estou partindo de soluções, né, como a de vocês e outros parceiros que a gente trabalha, que já tem uma automação para a geração do GNRE. Então, se esse cliente de oil and gas, né, tivesse usando uma das soluções complementares nossas, assim, e o nosso TDF ou o DRC, para ele aplicou nota de logística, de MMSD e NFE, aplicou nota do DRC ou do TDF e vida que segue. A GNRE continuou gerando normal, porque soluções corretas, né? Não quero fazer propaganda de você, não, mas estou fazendo, né? Elas consomem as informações nos pontos corretos dos dados. Então, para vocês, a gestão de GNRE nesse cenário para esse cliente seria transparente, ia que nem água. Morreu, saiu. Só que esse cliente não usava TDF nem DRC. O que aconteceu com ele? Ou a solução complementar que ele estava usando, um add-on dele lá, óbvio que ele teve que fazer adequação, porque a nota da SAP saiu, ele implementou, mas o parceiro tinha que olhar a nota, ver o mapeamento, fazer as lógicas para, então, atualizar a GNRE automática dele. Nessa brincadeira que estamos falando, o cliente deve ter ficado no mínimo umas 2 semanas, no mínimo, estou chutando, tá? Eu não sei, eu também não quis conversar, porque não é meu cliente, né? No mínimo 2 semanas gerando GNRE manual. Aí imagina, né? No caso de você, da Natura, gerar... Você entendeu? Então, a gente tem que olhar, né, que não é só a obrigação fiscal final, porque vocês, soluções complementares, geram algumas coisas que são no momento, né? Ou importação de serviço. Você já gera um pagamento, sabe? Tem todas as outras atividades que o pessoal não olha, que não são no final do mês, no final da quinzena, são diárias. E o cliente precisa ter isso funcionando. Isso não pode prejudicar o SLA dele.
Você entendeu? Perfeito. Então, é importante, se a gente pegar, mas esse monofásico foi para esse setor. Tá, beleza, concordo contigo. Foi só para esse segmento lá. Agora, reforma tributária, IBS, começa a ler, fazer a leitura do que está fazendo. Vocês não acham que não vai impactar todo mundo e que vai acontecer o mesmo caminho? Eu tenho até uma dúvida aí, Kiona. Na verdade, uma pequena preocupação, né? Falando de reforma tributária, vai ter um momento de transição e tudo mais. Tem empresa, no nosso caso, está passando por mudança de sistema, né? A gente está saindo de um ambiente SAP para um ambiente S4, SCC para um ambiente S4. Vai ter mudança de tabelas, mudança de um monte de estrutura ali dentro. A gente pode talvez trabalhar numa questão de infraestrutura, já não pensando lá em transição de dados, como que a gente trabalharia nessa questão de informações que vão estar no ECC no modelo antigo, que talvez seriam consumidas para o modelo novo. Tem algum cuidado que a gente precisa ter nisso? Olha, acho que não? Nesse momento, a única coisa é a atualização das notas no ambiente ECC mesmo, né, de localização geral. No momento é isso, porque não dá para prever ainda. Ninguém sabe, né, exatamente o que vai ser as mudanças. Se eu vou precisar realmente continuar usando a STX do jeito que eu uso hoje, sabe? Não dá, é difícil, né, de saber, mas assim, com certeza, vamos dizer que o governo continue usando nota fiscal eletrônica. Vamos partir desse horizonte, né, que a mudança não seja tão radical de aposentar a nota fiscal eletrônica, né? Então, com certeza vai ter notas de alteração de campos na nota fiscal eletrônica, não tenha dúvida. Normalmente são inclusões de campos novos ou alguma regra de preenchimento lá de algum campo já existente, de acordo com a regra do governo. E aí essa nota nova, que vai incluir campo, ou mudar a regra de preenchimento, ela vai estar vinculada com uma nota pré-requisita do que já existia. Já existe lá, já vai estar na base de dados, né? Exato. Ou seja, eu tenho que ter cuidado com essa base de dados que eu tinha lá, dependente do formato de nota fiscal que eu tinha, porque agora eu vou usar para poder consumir isso lá na frente. Exato, que vem aquela famosa história que a gente estava conversando, né? Sim. Eu tenho que ter a fundação boa. A fundação boa, sim. Senão, o horizonte é ruim. Legal. Talvez então seja o momento de investir na fundação. Sim. Organizar os processos, trabalhar para que as pessoas estejam engajadas, inclusive, com o assunto da reforma tributária, e também trazer automatização para os processos atuais da área, para resolver pequenos problemas e talvez até conseguir liberar tempo da equipe para dedicar a esse desafio que todos nós vamos enfrentar, né? Sim. Com Legal. certeza. No final, né, a gente tira como um resumo de tudo, né, da nossa conversa, que é assim, se você tem um projeto muito bem implementado, se você tem essa equipe, como a gente vem comentando aqui do projetos fiscais, muito bem engajada, envolvida nos temas fiscais, você tem a atualização do ambiente, no final das contas, o resultado colhido disso tudo já é um time que já não é mais gerador de obrigações, né? Já é um time mais analítico do que qualquer outra coisa. Então, você já consegue, querendo ou não, ter isso já... Não é um trabalho de um dia para o outro, como eu disse. É um trabalho que você tem que, ao longo do tempo, ir montando isso para quando chegar, no caso da Natura, chegando agora numa mudança como essa, não estou dizendo que vai ser fácil. Talvez seja menos dolorido, né? Porque você já tem um time muito bem engajado, muito bem... com um vazamento de informações consciente, tem uma fundação, uma infraestrutura boa para atender essas mudanças, né, que podem ou não consumir mais dados, né, e que vai, no final das contas, fazer com que você tenha também um bom resultado no final de uma implementação de um projeto como esse. Que não quer, né? Projeto fiscal que eu falo assim, não tem o mais fácil, o mais difícil, todos acabam sendo complexos, cada um com a sua particularidade. Né? Vai depender, de novo, de como que você está preparado para isso. Né? Então, acho que você tendo todos esses blocos, né, trabalhados, ajustados e tal, um projeto como a reforma tributária é complexo, mas não tem que ser diferente dos demais. Sim. Na minha visão. Perfeito. Muito bom, gostei muito da nossa conversa, acho que foi muito produtiva, acho que os nossos ouvintes também vão poder aproveitar muito, né, e extrair aprendizados desse nosso bate-papo. Quero aproveitar para agradecê-los imensamente pela disponibilidade, né, de estar aqui junto com a gente, participando desse momento. Muito obrigada. Obrigado. Se eu puder ter mais uma palavrinha também de agradecimento a vocês da Syncro, todo o time da Natura, porque também a exposição que a gente está tendo aqui agora, eu como Fernando Carvalho, é graças também ao trabalho que a gente vem implementando na Natura, junto aos nossos parceiros SAP, os parceiros Syncro, entre outros. Né? Agradecer também a minha gestora Ana Pereira,
a Vivian Evangelista, os nossos clientes internos, estão todos os nossos gerentes que nos proporcionam também fazer um trabalho que nos brilha os olhos e podem nos dar a oportunidade de poder compartilhar esse conhecimento com todos. Tá? Eu também queria aproveitar esse momento, agradecer primeiro esse convite, essa oportunidade de vocês da Syncro, a oportunidade de poder conversar junto com meu amigo Fernando, da Natura, que eu tenho muito respeito pela empresa, já estive um projeto com eles, eu sei o que é Natura, as pessoas não têm ideia do volume de notas que eles têm, né? Quem não está no mercado nesse segmento não sabe o que é o volume de notas deles, né? E também queria agradecer ao meu gerente, o Knut, que autorizou esse podcast, né? E todo o time de São Leopoldo, né, de desenvolvimento, que assim, eu não faço nada, né? Na verdade, quem tijola tudo é meus amigos lá de São Leopoldo, os desenvolvedores, a turma lá, que é uma turma muito bacana, que eu tenho muita afinidade com eles, um relacionamento muito estreito, e que eu estou vendo que cada vez mais eles estão engajados junto comigo, né, para ficar mais próximo tanto dos clientes quanto dos parceiros que realmente querem implementar o TDF e DRC. Então, é legal te trazer essa cultura nova, né, vamos dizer, né, que é ótima para todo o mercado, no final. Né? Obrigado, viu, gente? Perfeito. Obrigado, Kiono. Obrigado, Karine.